Vocês leram 8, 9, 10. Aí vocês leem agora. E, gente, isso aí dá para ler em 20 minutinhos, que tipo, esses capítulos são minúsculos, né? Podem ler o 11 e o 12, e daí, na hora que for umas 5 para 7, eu já volto aqui. Já vai ter dado tempo de sobra para vocês lerem, beleza? Então eu vou fechar a câmera e o microfone aqui, tomar uma aguinha, mandar o recado para quem não chegou ainda que está lá no grupo, e 5 para 7 a gente se encontra, beleza? Até daqui a pouco então, pessoal. Até mais.
Opa, já deu tempo aqui. Boa noite de volta, gente. Farlane. Chegou a Heloísa nesse meio tempo. Beleza, gente. Então vamos lá. Cadê o Logan? Cadê o Chips? Estão pra lá? Então, vamos fazer a análise. Vocês conseguiram terminar de ler? Vocês conseguiram, né? Era curtinho. Pera aí, vamos lá. Ok, vamos ver quais são os comentários de vocês. Enquanto isso, eu vou falando dos capítulos. Bom, o Zezão já estava em ponto de bala, né? No último capítulo lá. Ele venceu um adversário lá que foi meio problemático e depois ele se tornou uma máquina de nocautes. Aí foi vencendo, 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 um atrás do outro, todo bolão de academia lá da região de Campinas, de Valinhos, tal, São Paulo, né? Ele é da Grande São Paulo, e foi tratorando assim, feito uma máquina. E aqui nesse capítulo revela o quanto o Zezão tem um coração bom, né? Um coração de ouro, como ele fala, né? O moleque estava lutando fechadinho, igual o Éder, né? Então ele foi colocando o moleque nos trinques ali, certinho, no eixo, bonitinho, e ele fazia tudo que o treinador mandava. Então o treinador mandava, ó, luta assim, ele lutava, fecha a guarda, ele fechava. Então ele vai se profissionalizando, vai se tornando cada vez melhor, né? E quer ver, ó, aqui tem, ó, mandou para o hospital um em Valinhos, estava ganhando tudo que era balãozinho academia, né, bolãozinho academia, estava tirando salário fácil e ainda dava uma baba para ele, né, então ele estava ganhando dinheiro a mais. Com isso, resolvi o problema com a família, que inclusive comprou o liquidificador. O Zezão era um menino tão bom que não ficava com nenhum centavo. Entregava tudo para os pais e às vezes, né, devolvia o troco do picolé. Então ele dava tudo para os pais dele. Deixa eu só ver. Ah, que chatinho. E o. Né, e não ficava com nada com ele, era um menino bonzinho, né? E lá pelas tantas, entra em contato com o treinador, um cara de Santos chamado Casquinha, que tinha um lutador famoso, bom lá, que estava derrotando muita gente, que era um cara que estava ranqueado e tudo, que se chamava Afonso, o apelido dele era Tigre. Aí o treinador fala assim, apelido de merda, né? O cara vai perder, né? Rola aquela provocação entre os dois ali no telefone e tudo, mas eles vão, né? Ele leva o Arthur e o Bambo, que eram os auxiliares dele ali na academia, e, e ele fica impressionado que o Zezão nunca tinha visto praia na vida, nunca tinha visto mar na vida, né? A viagem mais longa que ele tinha feito era para Santos com os pais ali, para levar um sofá. Para Santos não, né? Para Campinas, eu acho. Coisa assim. Então ele não conhecia nada, era um tatuzão lá, coitadinho, né? E o. Cadê? Página 55. Ó. Aqui, ó. E daí ele fala assim, nossa, ele falou, poxa vida, eu vou conhecer o mar, como é que é o mar? Ele fala assim, ó, foi a primeira vez que fiz uma preparação para enfrentar um adversário específico. Ele falou, 7, é sexta. Se ganhar, a gente fica sábado e domingo na praia. Eu, você, o Arthur e o Pamo. Se perder, a gente volta na mesma noite. Né? Quer mamar, senta no colo da mamãe. Então, aquele jeitão dele, ele vai, né? Então, ele põe o moleque pra. Pôs lá o rapaz pra treinar, ele treinou, tá? Sempre daquele jeitinho ali, dedicado, obediente, fazendo tudo que o treinador manda. Vai dar uma de bambam. Né? O Casquinha era o treinador, né? O Tigre que era o lutador mesmo. E vai, treina direitinho, e come direitinho a dieta, tudo certinho, né? Ela levei o Arthur porque ele ajudava muito como segundo, e o Bambo porque ele ajudava e provocava todo mundo, né? Falou que o Mike Tyson tinha 15 caras só para ficar provocando, para ficar na provocação, tudo. Aí ele fala, né? Chegou lá com o Monzão, a hora que foram pro ginásio foram de táxi, que o pessoal riscava, toda aquela coisa lá. E daí, pessoal, começa a ter uns momentos. Eu separei uns trechos para ler, que é os momentos filosóficos do treinador. Né? Os momentos filosóficos do treinador. Embu é ali no entorno de São Paulo. São os momentos que ele fala as coisas, às vezes é meio escroto, às vezes não, né? Naquele jeitão dele. Né? E daí ele vai, a luta tá difícil. Né?
O Zezão, no primeiro assalto, ele meio que sai meio mal, né? E daí ele chega e ele dá uma de técnico. E é assim que o técnico faz mesmo, né? Falou, o primeiro assalto foi uma merda. Afonso deu vários jabs no Zezão que não conseguiu se aproximar direito. O Tigre ganhou confiança e a torcida estava ajudando um bocado. Claro, estava jogando em casa. Zezão foi pro corner quando o gongo bateu. Sentei o homem no banquinho e expliquei como é que tinha que ser. Aí que o Zezão, assim, ele meio que é com uma máquina, né? Ele é meio que um robozinho. Você fala, você dá o comando, ele obedece. Zezão, tá me ouvindo, cabeça de pudim? Você vai chegar bem perto dele, aguentar o queixo, mas chegar bem perto. Reclina o tronco para frente e se fecha todo, para ele não acertar seus flancos. Era a sequência de ganchos no tronco dele, golpe surpresa na cabeça. 4, 5, 1, 2. Ou 2, 1. Bata com força e agora antes que seu gás vá embora. Lute por dentro do ringue, daí ele falou certinho. Aí seguiu o roteiro, né? Aparou na lata 2 jabs forte e tal. Foi. E no nono assalto, o tigre caiu. Né? Virou, como ele falava, o tigre virou um gatinho. E daí já era. Né? A luta já era, acabou. O Zezão saiu aplaudido, R$ 600 no bolso, o Tigre foi pro hospital com um globo ocular afundado, enfim, né, pro pronto-socorro. Foi a primeira de muitas glórias do campeão e foi a primeira vez que o Zezão fez pingar dinheiro no meu bolso, né, a primeira de muitas. Porque ele tava ganhando uns trocadinhos lá, né, no entorno ali de Campinas, de São Paulo. E ali esses R$ 600 que foi todo pro bolso do Zezão, mais um pouco de dinheiro pro treinador, aí foi que eles estavam começando a ganhar dinheiro. Só que pensa assim, não é R$ 600 de hoje, tá? É R$ 600 de 1995. Então, assim, valia muito mais. Quando o salário mínimo era o salário mínimo era R$ 110, coisa assim. Então, pô, é muita grana. Tá? Acho que era 100, começou valendo R$ 100, em 95 era 102, 103, então valia muito dinheiro. Tá? Aí no outro dia, é o dia da praia, né? E daí lá na praia, tá o treinador lá na boa dele, né? E os três moleques, são três moleques, né? O Zezão tem 17, os outros devem ter 18, 19, 20 e poucos. O Arthur e o Bambo. E, não, isso é muito comum acontecer no boxe, viu? Afundar, depois volta, mas às vezes o olho do cara vai para dentro e tem que esperar voltar. Ou às vezes tem que fazer cirurgia ali. O, e o. Enfim. E daí estão na praia, né? O Zezão nunca tinha bebido na vida, tava tomando uma Coca-Cola atrás da outra. O treinador apresentou cerveja para ele, né? Os outros dois lá, que foram os dois maloqueiros já bebendo sem parar, tudo na conta do treinador. E daí chega a tal da mulher, né, de 45 anos com o marido lá, eles olhando, feito uns gados lá, olhando, não para de olhar, dali a pouco o marido vai, aí ele aprende, fala, esse aqui é meu campeão de boxe, o cara já, opa, né? E é esse episódio, assim, é o episódio deles na praia, é curtíssimo. Mas esse aí é legal porque tem os tais dos momentos de filosofia, né? Os momentos filosóficos, eu dei esse nome. Momentos filosóficos do treinador. Né? Lá pelas tantas, aparece uma dona com um marido e batom e botam esteiras e a coisa toda ao nosso lado. A mulher devia ter seus 45, mas era toda recalchutada, peitão de silicone, barriga operada, bunda falsa. Daí ele vai falar aqui, ó. Aí você sabe como é que é moleque novo, né? Só se encanta com coisa fajuta. Tanto a gatinha nova como as bundas enormes e verdadeiras. E os bocós não queriam nem olhar, só olhavam para a filha da coroa. Enfim, aí deu toda a confusão e ele vai lá no conclusão que ele faz, que é o outro momento filosófico dele. Né? Aquele cornão escapou de levar uns murros naquele dia, né? Porque tinha tipo um treinador, dois preparadores, né, amadores e mais um lutador ali. Mas uma hora dessas já deve estar morto ou preso. A bunda de plástico redonda da mulher dele é como areia movediça que canaliza o olhar de todos os canalhas. Somado a isso, aquela coragem suicida de sair aonde está para desafiar gente que ele nunca viu na vida. Pensei até oferecendo umas aulas de boxe gratuitas, porque ele ia precisar no futuro, mas lembrei que eu tinha que treinar o Zezão. Então é de novo aquela postura meio cínica, né, meio canalhazinha do treinador, né? Ele tá sendo sim, ele tá sendo irônico, sarcástico, cínico, porque parte da personalidade dele esse cinismo mesmo, né?
Deixa eu só ver quem está presente. Nicole. De novo você faltou. Tá bom. Então é isso. Cornão. Que você não está acompanhando desde o começo. É o jeitão dele. Né? Já discutiu bastante a personalidade dele aqui. Aí o capítulo 10. Os que vocês leram em casa, né? No capítulo 10, então, é um capítulo mais assim, vamos dizer assim, mais desenvolvido, porque chega aquele momento em que ele vai avaliar, o treinador vai avaliar se leva o Zezão para as Olimpíadas ou não, né, para ele disputar o pré-olímpico ou não. E ele não gostava do boxe. Ele, realmente o boxe olímpico ele não é um boxe de verdade, ele é um arremedo de boxe, lá um faz de conta de boxe. Os caras lutam com capacete, não tem nocaute, é só por pontos, são 3 rounds no máximo. Então, é um boxezinho fajuto, né? E ele fala assim, ó, o boxe o Vitória do Monstro pegou bem, o Tigre era respeitado, estava na fila do pré-olímpico, o ano era 95, tinha as Olimpíadas de Atlanta no ano seguinte, nos Estados Unidos. Eu tive que tomar uma decisão. Ou tentava profissionalizar o Zezão e inscrevia o cara em vários bolões semiprofissionais e finalmente a Forja de Ouro, ou preparava para os Jogos Olímpicos. Né? E daí ele vai ter o momento dele de filosofia aqui. Ó. Todo mundo sabe que boxe olímpico é uma coisa de boiola. 3 rounds, capacete, não pode bater com a lateral da mão, não pode dar um mata-cobra. Enfim, é um boxe de mulherzinha, é um boxe para mulherzinha que ninguém vai para a lona e todo mundo sai amiguinho. Além disso, daí ele vai falar dos malucos do Pará, né, que tem imenso e tal. Aí ele fica nesse impasse e acaba decidindo porque ele é. Aí vai ser aquele lado que eu falei pragmático dele, né, que é do cinismo. Ele fala, vou ver o caminho que pode dar um pouco mais de projeção, de fama, levar para Globo, para programa de auditório, etc. Então ele acaba decidindo pelo pré-olímpico, né? Mesmo que ele não goste, ele acha que é um caminho bom assim para a projeção do lutador. Né? E daí vai apresentar um novo personagem aí que é o Chicletinho. Né? O Chicletinho era o ex-preparador técnico, lá, preparador físico da Portuguesa, que foi um grande time paulista, que hoje está falido, faz muito tempo, né? Falido lá. E era um cara que ganhou muito dinheiro e gastou todo o dinheiro que ganhou, né, com uma mulher que ele se arrastava por ela, dava tudo para ela, etc, etc, e ela só humilhava ele. Né? E daí vai ter o momento filosófico do treinador aqui. Né? Esse negócio de colar demais mulher é uma merda. Elas começam a achar que tem uma importância que não tem. Ficar muito longe também não dá certo. Como esses camaradas que na primeira oportunidade viajam sozinhos para pescar ou ver futebol. Os caras vão pensando em aprontar, mas antes de virar a esquina, já tem um negão esquentando o lugar deles na cama. 2 tipos de cara pegam muito chifre, né? Os que ficam perto demais, os que ficam longe demais. O certo mesmo é manter a franga na embreagem. O Chicletinho aprendeu, mas agora a grana que ele gastou com a menina que estava fazendo falta, né? A grana que ele gastou com a menina estava fazendo falta. A Portuguesa faliu e ele também. Azar da Portuguesa e do Chicletinho. Sorte a minha e do Zezão. De novo a postura meio cínica, né? E meio pragmática do treinador. Então ele botou um cara que era mais profissional que os dois que estavam ali. E daí falou, botou o monstro para suar, né? Monstro era o apelido do Zezão. E daí o Zezão vai começar a se profissionalizar mais ainda. Então ele vai emagrecer e assim, é um negócio absurdo, porque nas Olimpíadas não compete peso pesado, né? Peso médio. Então assim, ele estava com 93 quilos, ele tinha que bater 81. Ele tinha que perder 12 quilos. E pro biotipo dele era muito peso, sabe? Então botou o cara para correr, daí fizeram um negócio absurdo lá, deixar ele trancado num carro, né? Até ele suar sem parar. Daí tem uma hora que ele vai falar assim, ó, o patrão, o cara vai morrer. Né? Ele fala, que morra, né? Se a gente não ganhar esse negócio aí, melhor pra cadeia do que ele morrer pra cadeia do que ficar aí nessa vida de merda que a gente tá. Quer dizer, de novo, mostrando aquela personalidade até doentia que ele tem, né? Tem tal trecho marcado aqui, deixa eu ver. Ó. A única coisa digna de comentário na nossa viagem, né, que foi foi em Belo Horizonte, o pré-olímpico, foi que o Zezão teve dificuldade de bater o peso no primeiro dia. Dificuldade não, ele não bateu.
Nos deram 2 horas para ele perder 2 libras. Foi sufoco. Arranjei um carro emprestado. Passei numa farmácia, comprei purgante. O Zezão cagou tanto que parecia uma bica d'água. Dei 2 taças de vinho seco e soquei um punhado de sal na boca dele, para desidratar. Depois de uns 40 minutos, enrolei o homem em plástico, parei o carro no sol, ligamos os aquecedores e fiquei do lado de fora, numa pracinha, fumando um cigarro. O monstro gritava do lado de dentro. Quando os sais minerais vão embora, as câimbras são insuportáveis. Ele gritava igual um porco. Tá vendo o comportamento do treinador aqui, né? Depois passava uns 20 segundos quieto, procurando ar porque não conseguia respirar direito. Mandei a rapaziada segurar as portas para ele não sair. O Chicletinho gritou: se esse pangaré morrer, nós vamos pra cadeia. Ele fala: foda-se, se eu não conseguir bater o peso no primeiro torneio, que morra e eu vá logo pra cadeia. Zezão ainda cagou no carro inteiro, mas não morreu. Voltando pro ginásio, e ele tomou um banho voando, né? E deu certo. Conseguiu lá bater o peso, né? Então, assim, ele tava, assim, judiando do treinador dele. Quer dizer, ele não gostava tanto do Zezão, assim, né? Pra quem tava achando que ele era um pai pro Zezão e tal, meio que... Lembra que ele falou, né? Que ele foi o mais próximo que ele teve de um filho, mas um filho que foi um aborto para ele. Né? A gente vai saber depois, lá na frente, por quê. Mas aí o que a gente tem? A gente tem essa personalidade doentia do treinador. Né? Agora ele vai ter um momento filosófico de novo. Né? Ele foi um passeio, tá? Esse pré-olímpico foi um passeio pro Zezão. Ele foi lá, bateu em todo mundo e nem sentiu nada. Foi lá, sentou a porrada de todo mundo e acabou. Aí ele falou: tecnicamente falando, ser campeão olímpico é uma bela bosta. É um torneiozinho de araque que não tem nada. Porque, assim, Olimpíadas, pessoal, ele tá falando campeão olímpico de boxe, né? Porque, assim, claro que tem esportes que são mais valorizados, tem esportes que são praticamente olímpicos, né? Que ninguém para assistir campeonato mundial de ginástica olímpica. O pessoal vai assistir ginástica olímpica nas Olimpíadas, corrida, vários outros. O vôlei, ele tem uma importância maior, tanto fora como dentro das Olimpíadas. O futebol não é tão importante assim, futebol olímpico. Né? O pessoal está mais ligado em Copa do Mundo e nas outras Copas que tem por aí. Mas o boxe assim, é daquela ralé do esporte olímpico. Ninguém está nem aí pro boxe. Né? Então, a gente fala assim: um torneizinho de araque, né? Não dá dinheiro, não te ranqueia, não te bota no Hall da Fama, e é por isso que o pessoal respeita. Campeão olímpico de boxe é campeão fajuto, dá para fingir que o cara não é campeão. É um campeão e um fracassado ao mesmo tempo. Se o sujeito for, de vez em quando, com a cara do coitado, né, com cara de coitado, pedir para o governo, empresas ajudem em esportes olímpicos, aí vira queridão, né? Vira garoto propaganda. Pode até ser chamado de 4 em 4 anos para comentar alguma coisa na TV. Né? Mas ele fala: mas como eu já disse, o capitão brasileiro gosta mesmo de choradeira. Não sei se é por causa de novela ou por causa de... Mas se a coisa não vier com uma lágrima, ninguém lembra, né? Ninguém levanta nem a cabeça para olhar. E esse coitadismo até que ajudou o Zezão. A história do menino pobre que ganhou o pré-olímpico chegou aos jornais e algumas televisões. Conseguiram, né, algum patrocínio, ele já começou a ganhar patrocínio, uma rede de farmácia e uma loja de departamento. Para isso, o Comitê Olímpico liberou 2 salários mínimos por mês e a grana dos equipamentos e passagens. Então ele está vendo que ele está crescendo, ele está ganhando as coisas. Né? O que foi esse seu ué, Juan? Depois você me explica. Deu um salário para o monstro e o outro dividir entre o Bambi e o Arthur. Então pegou os 2 salários, um ficou pro Zezão, e ele já pagava um salário pro Zezão, né? Então o Zezão passou a ganhar 2 salários, comissão e tudo, e o outro salário, né, ele achou justo dar para os outros 2 treinadores. A equipe estava tão feliz pelo dinheiro e também que podíamos viajar para Atlanta, né? E eu ia ter que deixar o Bambi e o Arthur, ele tinha que deixar, né, garantindo só o Chicletinho, não podia levar uma equipe muito grande, uma delegação muito grande. Então os 2 que estavam com ele desde o começo, ele deixou de lado e pegou o melhor, que era o Chicletinho. Né? Pegou o Chicletinho. Bom, no capítulo 11, que também é minúsculo, é apresentado um personagem chamado Terracota. Tá? Outra coisa engraçada, né, de curiosa, pessoal, sim, essa parte do romance, na verdade, isso aqui é um romance. Fala bastante sobre, sim, sobre superação. Tá? Superação entre outras coisas. Tá? O
tanto o Chicletinho quanto o Terracota são personagens verdadeiros, tá? Eles existem mesmo, tá? São conhecidos do autor Milton Santos. Depois eu vou falar sobre o Chicletinho e Terracota e vou mostrar inclusive as fotos deles na vida real. Tá? Um era o Terracota, o que ele era? Ele era repórter esportivo, né? Ele era jornalista, repórter esportivo que cobria torneios de boxe. Então o apelido dele era Terracota porque ele tinha cara de chinês e uma pele avermelhada que parecia aqueles bonequinhos de terracota da China, né? E daí ele contratou o Terracota para ser meio que assessor de imprensa e pegar a ficha dos outros boxeadores que ele tinha acesso, etc, né? Lembra que a gente está falando de anos 90, não tem toda essa tecnologia de internet, as coisas não eram tão fáceis. Então ele tinha lá um agente, né, de imprensa para ficar, ó, dava a ficha de todo mundo e falou, esses caras é tudo cagão, ele fala, né? Não vai ter fala assim, ó, tinha trocentos mil caras, né, e filipino e não sei o quê. Ele falou, ó, pô, não tinha nem um francesinho, um espanholzinho fofinho pro monstro espancar. Né? Vai pegar um sérvio, um mexicano, um senegalês, tudo cara que luta contra a fome, que vai brigar igual cachorro. Agora ele fala assim, ó, agora imagine o que foi a notícia lá na casa dele, a notícia que o Zezão ia disputar a Olimpíada, né? Cheguei lá para avisar a família e até o velho chorou. Né? Lembra que o pai do Zezão era contra, não gostava, só aceitou porque o treinador apostou no Zezão e falou, não, eu vou pagar para ele trabalhar para mim. Então ele vai treinar, eu vou treinar ele e vou pagar ele por isso, né, com salário mínimo. Então registrou o cara em carteira e estava pagando. O moleque ia pro outro lado do mundo. Né? Fora Belo Horizonte, mais longe que ele tinha ido, fora para Embu. Não foi Santos, foi Embu. Pegar um sofá usado com o pai. E em Santos, né, ele foi lá com o pessoal. Agora ele ia tirar passaporte, pegar avião, se hospedar em hotel, conhecer outro país. Venci 15 países lutando boxe, eu disse olhando para o seu José. Ele abanou a cabeça com orgulho. Acho que só naquele momento acreditou que o Zezão ia para frente. Finalmente acreditou em mim. Gente, eu lembrei de um episódio que aconteceu nesse fim de semana. Tá? Lembra que eu falei que o Zezão é muito parecido, assim, fisicamente, o coração dele é muito parecido com o Bitelo, né? Ele atleta de powerlifting lá, e esse fim de semana o Bitelo ganhou, né, na categoria dele, o primeiro lugar lá no Arnold Classic. E o vô do Bitelo não acreditava, esses negócios de internet, não acredito nisso aí, esses negócios de Instagram, de fama, para mim só é famoso quem aparece na TV. Aí o Bitelo mostrou ele aparecendo na TV, né, que daí ele foi no Celso Portiolli, foi entrevistado, fez propaganda de loja de cimento lá, e daí o vô dele viu ele aparecendo na TV, ficou com lágrima no olho, e falou assim, caboclo, você é famoso mesmo, hein? Foi muito engraçado. Então essa reação do vô do Bitelo, muito parecida com a reação do pai do Zezão aqui, né? O Zezão ia fazer uma viagem que eles passariam 10 anos para pagar, se fosse por conta própria. Era como se eu dissesse para o pai do Rick, ia mandar o Rick para a Lua. Né? O Rick era o playboyzinho que ele treina lá no começo. Aí, meu amigo, pra fudido, toda alegria grande. Momentos filosóficos do treinador. É por isso que tem tanto rico triste, porque nada é novidade para eles. E tem tanto pop feliz com qualquer merda. Aí são os momentos filosóficos do treinador que são os melhores. Né? Então, o melhor disso aqui, a narrativa é boa, mas o melhor para mim são as digressões, são esses comentários e esses momentinhos aí do treinador, né? Engraçadinho. Bom, e do capítulo 12, né, ele começa comentando que a vida dele mudou, né, o treinador, que ele já começou a ganhar dinheiro, a academia começou a ficar famosa, então ele começou a nem ter tempo mais para treinar as gordas e os playboys, que ele estava começando a largar, né? Não tinha mais tempo para as gordas, deixou o Arthur e o Bambo cuidando da academia e foi se dedicar exclusivamente ao Zezão. Parecia só de vez em quando lá para dar Hora da Graça, né? E que você está chegando hoje, né, Juan? A frase desse projeto é: eu gosto das gordas e as gordas gostam de mim. Não, aliás, acho que eu gosto de pessoas gordas e elas gostam de mim. Então lá, estava ganhando dinheiro como nunca, gastando também e tal, e treinando, e daí o Zezão deu entrevista para duas rádios, da Globo ignorou e tudo, e enfim, foi aquela festa toda, o cara tá se... E daí, o importante desse capítulo é o seguinte, é quando o Zezão toma consciência de quem ele é, do que ele está fazendo.
Porque até então, o Zezão, o que ele é? Ele obedece ordem. Ele vai lá, ele é um robô, ele é uma máquina. Então o treinador fala, faz isso, 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 ele faz. Aí o cara faz cagada na luta, ele fala assim, ó, corrige assim, assim, ele corrige. Ele tá indo assim, feito um androide quase, né? Um robô que você liga e vai. Aí ele não tinha consciência do que ele estava fazendo. Ele só estava lá ganhando dinheiro lutando, comendo, né? Tratando os dentes, tudo na conta lá do treinador. Aí ele chamou para uma conversa franca. O Zezão não tinha se tocado da importância que era, né, ele ir para uma Olimpíada. O próprio treinador não acreditasse muito no boxe olímpico. Ó, chamei para uma conversa franca. Zé, a coisa está ficando séria e você está caminhando para virar um profissional. Vamos investir cada vez mais em você e trabalho vai ser cada vez mais exigente, né? Cada dia mais exigente. Você não tem obrigação nenhuma de ganhar a Olimpíada, já que é a sua primeira, e você só tem 18 anos e a porra toda. Mas, já sabe, se ganhar a medalha, vai ser um profissional em 1997, ganhar em dólar. Se perder, volta para aquele barraco fedido em que você mora com os pais. Você tem condição de vencer e vamos te ajudar nisso. Não banque o bunda mole, né? Porque você não tem para onde ir. Então ele bateu a real nele, falou assim, ó, o negócio é assim, né? É assim, assim, assim e não tem outra, né? Sacou, moleque? Sou seu amigo, coisa nenhuma. Gosto de você, gosto de porra nenhuma. E não sou seu pai, né? Aqui você ganha para lutar e já ganha mais do que ele, né? Tá ganhando mais do seu pai. Se amanhã você amolecer, vou ficar triste, mas não vou ter outra opção a não ser procurar um outro atleta. Igual ele fez com o Rick, né? Falou, largou? Vai embora daqui, seu bunda mole, não tô nem aí. Ou como ele fez com o Carlinhos, né? Que é aquele primeiro lutador que lutava bem, perdeu pro Bamba, ele falou, meu, vaza. Né? Falei com o cu na mão. Professor, ele falou do jeitão dele, se eu ganhar tudo isso, dá para eu comprar uma casinha para mãe e para o pai? Puta que pariu, ele falou daquele jeitão dele. Ele fala assim, rapaz, você pode comprar um bairro inteiro, né? Se você for campeão do mundo, dá até para carregar tua mochila, até o cara que carrega a tua mochila vai ficar rico. Aí, assim, ele não tinha noção do que de onde ele estava, para onde ele estava se encaminhando. E olha assim, no meio de tudo isso, o cara dando entrevista, ficando famoso, né? Falando assim, vai começar a ter aquele monte de garotinha correndo atrás e querendo autógrafo. Isso aconteceu com o Bitelo, tá? Fim de semana já tinha aquele monte de menina lá enlouquecida por ele. Até a semana passada ele era um cara que tinha fama ali no Instagram. E qual era a preocupação dele? Né? Por isso que ele fala que ele tem um coração maior que ele próprio, né? A preocupação dele era dar uma casa para o pai e para a mãe. O Bitelo fez isso, inclusive, já, né? Comprou uma casa para o pai e para a mãe. Então, assim, a preocupação dele, assim, vamos dizer assim, é pequena no sentido material, né? Mas é gigantesca no sentido maior, no sentido humano, espiritual mesmo, porque a preocupação dele é cuidar dos pais, né? Então, assim, o cara não tem noção. E daí ele fala assim, nesse momento ele tomou noção do que, né, do que estava. Ele ficou meio, professor, vou ganhar tudo. Ele falou com voz diferente, meio impostado, com olhar de louco. E ele se tocou, falou, opa, então agora a minha missão é ganhar tudo para quê? Para ter glória? Não, para comprar casa para os pais. Bom, eu tinha conseguido o que queria, tinha falado isso umas 40 vezes, mas só agora ele se tocou, porque a coisa estava se aproximando. Ele realmente percebeu que era bom e que podia. Então, isso aí também é o trabalho de um treinador, né? Ficar ali na cabeça do cara, porque tem que trabalhar essa parte, né? Quem acompanha, quem já assistiu os filmes do Rocky Balboa sabe como é que é. Mas no Cobra Kai também tem essa parte psicológica aí, quem assistiu que é mais atual, né? Vocês gostam. Até então, ele me ouvia como quem ouve um vendedor de sapatos, um professor de escola ou um pastor em cima de um caixote. Estávamos na fase de transição entre o projeto maluco, em que só eu acreditava, e a realidade. Deixei de ser um maluco e o Zezão sabia o que eu falava era sério. Estava prestes a me tornar um profeta. E é o professor, né, falando, agora eu serei um profeta. Então vocês estão vendo que, cara, o Zezão é muito legal. Eu gosto do treinador, assim, pelas maluquices, pelas verdades que ele fala, né, apesar de ser meio canalha, mas eu gosto muito do Zezão, né.
Porque o Zezão é esse coraçãozão gigante, né? Ele é meio bruto, ele é meio burrão, assim, não sabe? Ele é meio que uma máquina que obedece, obedece, obedece. Mas ele tem lá, dentro do coração dele, qual é a coisa mais importante para ele? Cuidar dos pais dele, né? Que cuidaram a vida inteira dele, era um cara que não tinha né, muitas aptidões, muitas habilidades. E o treinador, eu adoro o treinador, ele é... Você já assistiu o Rock Balboa, você sabe, o treinador do Rock Balboa seria o Mickey, né? Que é o treinador do Rock. E depois o Apollo, no caso, né? E depois o treinador do Apollo, mas enfim. Mas é aquela pessoa que te mantém no centro, aquela pessoa que tenta não te deixar ficar deslumbrado demais, te traz para a realidade. E o trabalho dele não é só treinar teu físico, mas o teu psicológico e o teu emocional também. E é isso que o treinador faz, que o jeitão meio escroto dele, ele faz isso com o Zezão. Ele, né, meio bruto, ele fala, ó, cara, a coisa é assim, se toca, tal, blá, 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 né? E assim, são os dois protagonistas, né? Eles são bem diferentes em tudo. Assim, o Zezão é aquele cara mais ingênuo, bobão, né, coraçãozão, e o treinador ele é aquele cara mais canalha, mais, né, como eu falei para vocês, cínico e pragmático, né, a maneira de lidar com a vida, mas ele é engraçado, e quando ele faz essas filosofias dele, ele é engraçado, né, os momentos filosóficos. Hoje não tem a Sara para fazer os seus super comentários enormes. Vamos ver o que vocês comentaram aqui. A Vânia também não está presente. Deixa eu ver. Fazer superação, ok. Vocês gostaram, gente? Se vocês quiserem comentar, comentem aí agora. E agora os apelidos, né? Os apelidos são ótimos. Chicletinho. Chicletinho era o apelido do Chicletinho porque ele era grudento com a mulher, né? Ele grudava nela feito um chiclete. Então, virou um... Pode falar, Guilherme. Opa, eu tô gostando do livro Uhum. e de ver como é que a cada capítulo que a gente vai lendo, os personagens vão se desfazendo que nem cebola mesmo. Camada por camada, a gente vai vendo cada vez mais o personagem. Legal. Então, do início do capítulo, aqueles personagens que pareciam ser mais superficiais vão ganhando uma profundidade. E Legal. até o final do livro a gente vai ter uma visão muito mais diferente do início. É legal esse aí, você falou que é muito usada essa figura da cebola, né, que vai se descascando, você vai vendo camadas e camadas e tudo, mas e é assim mesmo. Os grandes romances, a grande literatura é assim, ela te apresenta o personagem, depois o personagem vai sendo, como você falou, descascado, e daí você vai vendo a personagem, você vai se aprofundando na personalidade dele. Então, por exemplo, o treinador no começo, nossa, ele foi xingado até não querer mais aqui, principalmente pelas meninas, principalmente não, pelas meninas. Porque, aquele macho escroto, não sei o que, mas a gente vê que ele tem uma personalidade muito engraçada, muito complexa, muito, né, canalha por um lado, muito engraçado por outro e tudo. E ele tem algumas coisas boas também, né? Ele tem por exemplo, aquela questão dele querer cuidar dos dentes do Zezão, não foi só uma preocupação pragmática, não, preciso cuidar do meu atleta. Foi uma sinceridade, foi uma caridade que ele fez que ele não precisava fazer, né? Botar, dar comida pro Zezão, porque o cara comia maisena com goiaba amassada de quintal, né? Goiaba de quintal amassada com maisena. Foi para cuidar do atleta dele? Foi, mas também foi um ato de caridade. Então, assim, é aquela coisa. Os personagens vão se revelando, se desenvolvendo, e a gente vai se aprofundando na personalidade deles. Foi um excelente comentário. Então, eu também pensei, ó, no comecinho, bem no comecinho, lá nos 2 primeiros capítulos, ele fala que ia derrubar um homem lá com só um soco, mais ou menos. Na grossura de uma casca de camelo. Se é que camelo tem casca. Eu pensei, nossa, esse treinador não deve ser tão inteligente, não. Ele deve ser meio leigo das ideias. Mas, conforme os capítulos vão mostrando, parece que ele tem conhecimento geral de muitas coisas. Então, quando ele vai falar do chicletinho, por exemplo, ele mostra um conhecimento de tipo, você não pode ser muito apegado, mas você também não pode dar uma maior distância. Você tem que manter um intermédio, um equilíbrio entre isso. Não sei se é experiência própria ou se é vendo o chicletinho esfriar. Observando o mundo, né? Então, isso aí, apesar de ser uma maneira meio escrotona dele se colocar, que ele, na verdade, ele está dando uma lição de vida que, assim, você não pode ser nem um extremo nem outro, você tem que buscar o meio, né? A meia medida, vamos dizer, a medida certa, a medida justa, né? Que é o que ensinavam os filósofos antigos, os gregos antigos. Eles falavam, você tem que buscar aquilo que está no meio, porque no meio está o equilíbrio. Então,
apesar dele se colocar de um jeito meio escrotão ali, ele tá falando assim, ó, o cara é gado demais, ou o cara tipo, nem aí pra mulher, esses dois estão indo para extremos que vai dar errado. Né? O negócio é buscar uma justa medida ali. Tá? Então é isso, você está numa lição sobre equilíbrio. Exatamente, você tá pegando bem aí. Vamos ver se tem comentários escritos. Se quiser falar mais, pode falar. Só uma perguntinha aqui, agora é meio de snacks. Mas quantas horas complementares esse curso tem? Ah, quantas horas? Então, eu faço um cálculo depois, porque é 3 horas por semana. Então, Sim. eu calculo que vocês levam 2 horas para ler em casa, que não é tanto assim, mas enfim. Mais 1 hora de projeto. Aí no fim eu calculo. Eu calculei que vai dar umas 45 horas. Tá? Talvez um pouco menos, de 40 a 45 horas. Tá bom? Entendi. Deixa eu ver. Eu tô me adiantando. Verdade. Ganho, volta a ser uma fodida. Quem é o Arthur que o conto fala que eu me esqueci? Ah, o Arthur, ele era um dos preparadores, era um dos ajudantes lá na academia dele, lá onde ele treinava as gordas e tudo. E era um ajudante dele, né? Era um preparador técnico lá da academia, um boxeadorzinho mequetrefe lá. O Bambo e ele são dois que ajudam ele na academia. E conforme ele vai se afastando da academia, quem vai assumindo os treinamentos da academia são eles dois, o Arthur e o Bambo. Tá? Vamos lá. Muito massa, assistam Rock Balboa e a continuação, que é os 3 filmes do Filho do Apolo, também são muito bons, que é o Creed, né? 1, 2, 3. O Zezão é meio desligado, o treinador faz com que ele conheça o mundo e como funcionam as coisas, sim, porque ele é totalmente, assim, ele é um brutamontes sem muito cérebro, assim, meio, né? Mas ele vai ter o seu crescimento pessoal ali também. Mas ele tem coração, daí ele fala que tem um coração de criança, né? Tão puro e tal. É experiente na área do mundo. Como quando fala, ele é idoso, então já viveu muita coisa. O treinador aí tá com seus 70 e tantos anos, né? Então ele viveu assim um tempo interessante. Ele tá nos anos 90. Então ele é um homem lá, nascido em 46, é um boomer, né? Um baby boomer, geração baby boomer. Então é um outro tipo de experiência de vida que ele tem, outro tipo de leitura de mundo que ele tem. Né? E nessa maneira como ele cresceu no meio do boxe, ele vai ser esse cara mais casca grossa mesmo. Tá? Deixa eu ver, querem falar mais alguma coisa, algum comentário? Deixa eu ver. Hoje não tem a comentadora, a super comentadora de toda semana. Deixa eu ver, tem gente escrevendo aqui, deixa eu ver se a gente que... Deixa eu ver, Juan Chopa, Zezão fala que está com medo dele apanhar. A mãe do Zezão com medo dele apanhar. Mãe é mãe, né? Mãe sempre vai ser mãe, vai ter essa preocupação com o filho. Ninguém me negasse, não, ninguém que seja do projeto. Ok. E aí, mais alguém? Não encerro por aqui. É só se ele surrar todo mundo, é o que ele tá fazendo por enquanto. Certinho, gente? Vocês não estão muito animados de falar? Meninas não falaram. Aí tem bastante menina. Tem as Marias Eduardas, tem a Nicole, a Lorena, Tícia, a Júlia. Assim não, as meninas, Juan. O João Gabriel, o Eli sempre gosta, né, Eli? Ele gosta bastante. Ele tá sempre motivado com. Não tem nada a acrescentar, análise boa. Ah, legal. Anda. Beleza, gente? Bom, então vou encerrar, pessoal. Agradeço muito a participação de vocês. Hoje, especialmente, agradeço ao Juan e o Guilherme, né? As colocações que eles fizeram ali foram muito boas. O Guilherme falou muito bem, né? Deu para desenvolver, inclusive, umas análises complementares sobre questão de aprofundamento de personagem, né? E agradeço aí pela presença. E a gente vê semana que vem. A tarefa da semana que vem é ler. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele é o 13, 14, 15. Deixa eu ver aqui. 13, 14, 15. Para casa. São minúsculos também. 15 é um pouquinho maior. 13, 14, 15. E no dia a gente vai ler, se não me engano, 16 e 17. Certinho, pessoal? Depois eu vou confirmar. E daí eu vou pôr lá no grupo. Que é para ler para semana que vem. Beleza? Gente, obrigado.
Um abraço, boa noite, bom descanso. Quem for ainda estudar para a prova, bons estudos. Beleza? Até mais, gente. Até semana que vem. Vou encerrar a gravação. Alô. Alô, tchauzinho, Bianca, Madalena, Maggie.